Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É com grande alegria que mais uma vez eu transmito aqui a vocês os conhecimentos da Palavra de Deus e faço um convite a você também que se junte comigo nesse processo de estudo bíblico. É isso mesmo, nós estamos aqui com o nosso guia de estudo bíblico, o nosso manual, a lição da escola sabatina, que neste trimestre tem como tema lições de fé no livro de Josué. Se você ainda não adquiriu o seu manual para o ano 2026, o momento é agora. Entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp comercial, DDD 21 3872 7375, encaminhe uma mensagem e você será prontamente atendido e vai poder adquirir não só o manual, como fazer uma assinatura anual também, onde você fica assim equipado desse manual durante o ano inteiro. A cada 3 meses você vai receber via correio gratuito na sua casa, no seu endereço, esse manual, tá? E o valor, gente, é muito baixo para uma riqueza de conteúdo que temos aqui para estudar a Bíblia. Você pode então adquirir esse manual por meio do nosso WhatsApp, não perca tempo, acione ele aí rapidamente para que nós possamos enviar o quanto antes para você. Já começa na semana que vem, dia 27 de dezembro, já começa o novo manual que vai tomar ali os 3 meses, janeiro, fevereiro e março, uma semaninha aí, alguns dias ainda de dezembro. Combinado? Você também pode adquirir uma Bíblia nova se você desejar, livros, farta literatura, eu estou com alguns exemplos aqui atrás. Quer mais sobre livros que mencionam a pessoa de Jesus, principalmente aqui as vésperas do Natal? Olha só, nós temos um lançamento Noite Feliz, esse livro de capa verde é lindo, um livro espetacular que menciona como Jesus veio ao mundo para dar alegria e esperança para a humanidade. Um livro especial para você presentear, para você dar com dedicatória, com páginas ali em crochê, coloridas, ilustrativas, muito bacana. Nós também temos os comentários bíblicos, Andrews, a série Logos, é o último livro que está ali atrás da série Logos, a Andrew, essa é a capa cinza aqui, e esse capa mais avermelhada, que é o terceiro ao meu lado, é o livro que também faz menção a Jesus, né? Jesus, o melhor presente. Olha só, são livros interessantíssimos para você ler e presentear, né? E sabe de uma coisa, livro é um presente que se dá para pessoas inteligentes, né? Não desclassificando ou chamando outras pessoas de ignorantes, não é isso. Mas livro é um presente que se dá com intencionalidade, né? Você deseja que o conhecimento desse material enriqueça a vida das outras pessoas, tornando-as cada vez mais inteligentes, sábias naquilo que é especial, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Beleza? Vamos juntos aqui dar continuidade? A lição dessa semana teve como título Deus é fiel. Deus é fiel, o nosso 12º estudo, portanto só temos mais um que nós iremos iniciar na semana que vem, recapitular na semana que vem, até começarmos o nosso novo manual. E neste tema, Deus é fiel, Josué, lembre-se que nós estamos estudando aqui o livro de Josué na Bíblia. Você precisa manter aí a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia, estude a palavra de Deus, né? E certifique que aquilo que eu estou falando contém aqui na Bíblia, né? Está aqui na Bíblia. E a palavra, o capítulo 24 de Josué e o capítulo 23 são os 2 últimos capítulos que nós vamos revisar nessa semana e na semana que vem. Eles destacam os últimos 2 discursos de Josué para o povo de Israel. O primeiro discurso, que é o que nós vamos recapitular, é um convite à reflexão. Exatamente isso. Josué convida o povo a refletir na fidelidade de Deus.
o quanto Deus foi fiel para com o povo de Israel. Desde a saída do Egito, a jornada no deserto, a travessia do Mar Vermelho, do Jordão depois, e a conquista da terra de Canaã, Deus tem sido fiel. E no capítulo 21, verso 45, Josué mesmo chegou a essa conclusão. Depois de ele mesmo fazer essa reflexão de que Deus é fiel, ele convida o povo a fazer a mesma reflexão. E aqui em Josué capítulo 21, no verso 45, ele diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha que interessante, tudo se cumpriu. Por que Deus é fiel? Porque Ele cumpre o que promete. Deus está comprometido com a sua aliança em favor do povo de Israel. É o que nós vemos aqui na parte de domingo. Tudo se cumpriu. Eu criei aqui um subtítulo para a parte de domingo, para realmente deixar os conhecimentos mais próximos de mim: a fidelidade do Senhor à aliança. Sabe por que os israelitas puderam confiar nas promessas de Deus e no Senhor de modo pleno? Porque Deus é fiel à sua aliança. Ele está comprometido em cumprir. Por mais que Israel, como povo, tivessem falhado por diversos momentos da história, Deus adaptou ali as promessas, as realidades de sua aliança para um povo falho, por misericórdia, com a finalidade de restaurar a todos eles e continuar comprometido com eles, e eles com ele, Deus, nesse processo, nesse vínculo de aliança. Então, essa aliança é um compromisso entre Deus e o seu povo. Deus está comprometido em cumprir os requisitos da aliança, as condições da aliança. Por outro lado, Israel muitas vezes falhou, mas em outras vezes também esteve comprometido em cumprir ali as exigências ou as condições da aliança. E quais condições são essas? Guardar os mandamentos de Deus, ser obedientes ao Senhor, amar ao Senhor de todo o coração. Como nós começamos a ver na semana passada, Israel deveria amar ao Senhor de todo o coração. É interessante o que o autor colocou aqui na parte de domingo. Eu gostaria de ler com vocês, né? É o primeiro parágrafo, as primeiras 3 linhas que estão aqui na lição, na parte de domingo, e diz o seguinte: esses versos, quais versos? Josué capítulo 21, de 43 a 45. É o que, inclusive, o que nós lemos aqui agora há pouco, porém lemos apenas o verso 43 do capítulo 21. O autor menciona o seguinte, o autor da lição: esses versos representam o clímax do livro e resumem sua teologia central. Eles destacam um dos principais temas de todo o livro: a fidelidade de Yahvé, do Senhor, à aliança. Então, se você quiser um dia lembrar-se do livro de Josué, lembre do livro de Josué como o livro que destaca a fidelidade do Senhor à sua aliança. Esse é o resumo de todo o livro de Josué. E é o que o próprio Josué chegou à conclusão, e o próprio Josué convidou o povo a também refletir. Outro ponto interessante da lição está aqui no penúltimo parágrafo, onde o autor diz: todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciativa divina e à confiabilidade de Deus. Ou seja, a prosperidade que Israel estava ali vivenciando no momento da despedida de Josué não era fruto de sua força. E isso traz uma lição importante para a gente.
Aquilo era fruto realmente da bênção de Deus, do quanto Deus lutou por seu povo e disponibilizou para eles momentos de glória, de prosperidade. É lógico, existe a ação humana nisso? Com certeza. A fidelidade do povo, a obediência do povo, o amor leal do povo para com Deus, mesmo falhos, também era importante. É a complementariedade do compromisso de Deus em se manter fiel à aliança, esperando, logicamente, a reciprocidade de Israel. Na parte de segunda-feira, sinal de preocupação, eu elaborei também aqui um novo título: O Senhor lutou por Israel. Isso ficou claro também na declaração ou no discurso, nesse primeiro discurso de despedida aqui de Josué. Ou seja, Deus lutou por Israel. Quando nós lemos aqui o capítulo 23 de Josué, os versos de 1 a 5, olha que declaração interessante. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Verso 2, ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por vocês. Então, além de Josué afirmar que Deus é fiel, ele também ensina, declara e conclui aqui para o povo de Israel qual é o motivo da prosperidade deles. É que Deus lutou por vocês. Vejam bem, ele chama ali a atenção do povo. Por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Então, nesse discurso de despedida, Josué também deixa ali uma tarefa para o povo. Qual tarefa é essa? Ora, de continuar conquistando os demais territórios pela bênção e pela força de Deus. Naturalmente, Deus não iria eliminar as nações de qualquer maneira, sem nenhum tipo de critério. Nós já aprendemos também em lições passadas o processo como Deus realizou a conquista de Canaã. As nações que se submeteram a Israel, a viverem pacificamente a Israel, e também essas nações tiveram a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, eles iam ser agregados na congregação. Mas todas aquelas que resistiram maldosamente, resistiram à oferta de paz do Senhor e do povo, naturalmente que não podiam coexistir com Israel. E aí agora, na parte de segunda-feira, o sinal de preocupação, a grande preocupação de Israel era se o povo manteria-se unificado a ponto de continuar conquistando as terras com a bênção do Senhor. E aqui nas palavras de Josué nós encontramos então uma promessa, ou seja, ele resgata a promessa de Deus de continuar ajudando Israel, lutando por Israel. Em contrapartida, uma condição. Qual era a condição? A condição de continuarem obedientes a Deus. A obediência e também a fidelidade do povo ao Senhor era o que iria determinar a sua contínua conquista às terras de Canaã e também a sua prosperidade em Canaã. O autor da lição diz claramente aqui, no terceiro parágrafo: o Senhor deu a Israel descanso de seus inimigos, mas ainda restavam algumas nações que precisavam ser eliminadas. A vitória não era uma realidade consumada
e imutável para Israel, mas uma possibilidade sempre presente pela confiança constante e fiel na ajuda disponível de Deus. Interessante, né? Já que no último parágrafo, o autor menciona também algo muito importante para nós resgatarmos aqui. As vitórias dos israelitas não podiam ser atribuídas à sua força e estratégia. Da mesma forma, a vitória espiritual sobre o pecado e a tentação foi garantida por meio do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o paralelo que a lição faz aqui na segunda-feira é com a nossa vida, né? Assim como Israel tinha uma promessa de Deus de uma condição, nós também hoje nós temos uma promessa e uma condição. Qual é a promessa que Deus nos entrega hoje? A promessa que Deus nos entrega hoje está toda, vamos dizer assim, empacotada na vida de Jesus. O pacote da graça, o pacote da misericórdia, da justiça, estão todos vinculados à vida de Jesus. Logo, quando aceitamos a Cristo, o que acontece? E somos obedientes a Ele, a nossa vida então é restaurada, é renovada. Existe poder divino para vencer as nossas inclinações para o pecado. Esse é o paralelo que a lição faz com a nossa vida, utilizando-se da história de Israel. Não é interessante? Sabemos que todos nós temos uma luta contra a carne. As inclinações naturais que temos para o pecado são, de fato, compreendidas por nós à luz das Escrituras e também são factuais, uma vez que entendemos muito bem quem somos, ainda mais Deus que nos criou. Portanto, nós precisamos de algo fora de nós, e essa pessoa é Cristo, o Espírito Santo, nosso Deus e Pai, para poder nos ajudar a vencer os nossos problemas com o pecado. Então essa luta espiritual vai permanecer até Jesus voltar a essa terra. Porém, a promessa está garantida, né? E será cumprida. Mas também a condição continua valendo. Se nós não nos entregarmos completamente a Jesus, para aceitar ali a sua justiça e não permitirmos que a ação do Espírito Santo transforme a nossa vida, naturalmente, uma vez que essas condições não forem cumpridas por meio da nossa obediência e da nossa fidelidade, com certeza o pecado será maior em nossa vida, né? Mas a boa notícia é que onde aumentou o pecado, superabundou a graça, como diz o apóstolo Paulo. Na parte de terça-feira, queridos, nós vamos avançando aqui um pouco mais e aí vemos aqui limites claros. E eu troquei aqui esse título por a tarefa de natureza espiritual de Israel. Josué lembra os israelitas aqui dos versos 6 a 8, também no 12 e no 13, que eles tinham uma tarefa para cumprir, né? E essa tarefa não era algo humano. Eu vou ler aqui os versos para que nós tenhamos clareza dos fatos. Portanto, Josué diz: esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não se misturem com essas nações que restarem entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses. Aí vem o verso 8 que diz: pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. E o verso 12 e 13 dizem o seguinte: porque se vocês se desviarem e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza
que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço. Olha só, interessante que ele diz, as nações serão um laço, depois uma rede para vocês, depois açoite nas costas e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor seu Deus lhe deu. Qual é a tarefa que Josué deu para o povo? A tarefa de ser fiel aos mandamentos de Deus. Pergunto a você, meu querido, que está me acompanhando aí. Essa era uma tarefa operacional, humana, tranquila de realizar? De forma alguma. É por isso que eu mencionei que a tarefa de natureza espiritual de Israel era uma tarefa espiritual. Se manter fiel a Deus por meio da obediência aos seus mandamentos revelaria o quanto Israel estava disposto a amar ao Senhor. O amor do Senhor seria revelado por meio da obediência sincera e voluntária de Israel. Ou seja, o autor colocou claramente aqui, limites claros, havia limites para que a graça do Senhor, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua prosperidade permanecesse em Israel. E esses limites estavam pautados aqui pelos mandamentos, pela lei de Deus. Uma vez que Israel não respeitasse esses limites claros estabelecidos, o que iria acontecer? Se eles se misturassem com o povo e contraíssem jugo desigual, casamento, se eles se misturassem o povo e começassem a adorar aos deuses cananitas, se eles se misturassem ao povo e começassem a realizar as mesmas praticidades culturais de Canaã, o que ia acontecer? A bênção deixaria Israel. E cá entre nós, essa não é uma advertência para nós hoje? As advertências de Josué contra as associações prejudiciais da vida cananita têm muito a ver com o que nós enfrentamos hoje na cultura do século 21. Os princípios que Josué declara aqui ainda estão vigentes. Se nós contrairmos jugo desigual, casamento com descrentes, com pessoas incrédulas, vai dar certo? Como é que vai ser esse relacionamento? Se nós se utilizarmos dos artifícios ou dos procedimentos culturais, a maioria deles não refletem princípios bíblicos, e sim o conformismo desse século, o conformismo da carne, ou seja, das tendências pecaminosas do ser humano. Se nós cedermos a algumas adesões culturais, como por exemplo, músicas seculares que não exaltam o Senhor, o que vai estar na nossa mente? Ler conteúdo que não nos traz nenhum benefício. O que vai estar na nossa mente e no nosso coração? Utilizar-se de adornos que transparecem mais um desejo cultural do que a ênfase em mostrar-se humilde e mostrar-se apto a servir a Deus. Estou falando do que aqui? Joias, uso de joias, uso de recursos inadequados como pornografia, uso também de elementos culturais que não tem nada a ver, né? Mas na verdade provocam um comportamento inadequado para um cristão. Então, todos esses elementos aqui, eles estão dentro desse bojo de fidelidade para com Deus. Deus, ele quer a sua vida, a nossa vida por completo.
Então, quando a gente entrega apenas parte da nossa vida a Deus, Senhor, eu vou ser fiel nesse aspecto para com o Senhor. Mas se nos outros nós estamos falhando em tudo. Ou seja, vale a pena viver dessa maneira? Talvez para alguns possa valer a pena, porque a pessoa curte um pouco do mundo, da cultura desse mundo, e depois aproveita um pouco das espiritualidades que a Bíblia traz, que a religião traz. Mas será que tem algum proveito nisso? Não tem, porque se nós estamos no meio do muro, ou se nós estamos divididos, nós já estamos no campo do inimigo. Então, sabiamente aqui, Josué, ele diz ao povo, né? Aqui, claramente, Josué capítulo 23, no verso 12. Olha, eu vou ler o verso 11 primeiro. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus. Aí no verso 12 ele diz, por quê? Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem aos que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com eles por meio de casamento, misturarem-se com elas, né? E elas com vocês, saibam com certeza que seu Deus não expulsará mais essas nações diante de vocês, ou seja, eles perderiam a proteção e a bênção de Deus. E infelizmente, olhando mais ao futuro de Israel, foi o que aconteceu. No período dos juízes, Israel foi infiel a Deus, e Deus então suscitou juízes, homens espirituais e valentes para poder defender o povo. Depois, no período dos reis, quando Israel falhava em seguir pelos deuses de outras nações, Deus então suscitava reis para poder cuidar do povo e iniciar uma reforma espiritual que removesse a idolatria. Infelizmente, até Israel perder-se como nação escolhida de Deus. Porém, mesmo assim, Deus sempre se manteve fiel, comprometido em sua aliança, em poder ajudar o povo, adaptando-se a novas realidades, a fim de salvar aqueles a quem Ele escolheu para divulgar as suas boas novas de salvação ao mundo. Enfim, hoje nós estamos vivendo, quem sabe, sob o mesmo desafio que Israel vivenciou. E qual vai ser a minha atitude e a sua atitude? Olha, se nós continuarmos utilizando aqui a Bíblia como regra de fé e conduta para a nossa vida, eu tenho certeza que você e eu continuaremos firmes nessa jornada, até Jesus voltar. Basta que nós utilizemos a palavra de Deus, porque ela sim deve ser a nossa bússola para caminhar nesse mundo, né? Cheio de arapucas e de armadilhas. Também é lógico, isso não deve ser desculpa para nós nos afastarmos das pessoas, né? Nós criarmos muros de divisão. Não. É simples. Ao invés de sermos influenciados pela cultura do mundo, como cristãos bíblicos que somos, devemos influenciar as pessoas para a palavra de Deus, né? Esse realmente é o desejo de Deus para nossas vidas. E avançando um pouco mais a parte de quarta-feira, a ira do Senhor, eu também criei aqui um título, a atitude santa e justa do Senhor. Às vezes a gente se confunde ao falar da justiça de Deus. Uma pergunta que eu quero fazer para você: na justiça de Deus existe amor? No amor de Deus, ou o amor de Deus, entra a justiça? As duas respostas estão certas. No amor de Deus entra a justiça, e na justiça está o amor de Deus. Aqui o autor, na pergunta 5 aqui da lição, ele traz algo interessante. Como entender o tema da ira e da justiça retributiva de Deus, apresentado em Josué e em outras partes das Escrituras? Vejam bem, algo que a gente precisa entender, né? A Bíblia claramente menciona
que o conceito bíblico, o conceito divino de ira não tem nada a ver com o que nós manifestamos às vezes. Ou seja, o padrão divino para a ira é completamente diferente do padrão humano. Ira, na nossa palavra, é ódio, é raiva, é um sentimento desproporcional muitas vezes. Só que Deus não é assim. A ira de Deus, ela é santa, ela é justa. Ela não tem desvios, né? Ela não é algo desproporcional. Dessa forma, o propósito de Deus, ao se apresentar como um ser justo e retributivo muitas vezes, representa a sua qualidade representa a sua autoridade como juiz do universo. É por isso que Deus, ele se ira. É porque ele tem a autoridade de um juiz diante do universo. Você acha que Deus não se ira quando vê que as pessoas escravizam umas às outras? Você acha que Deus, ele não se ira ao ver que alguns que têm a autoridade de proteger perseguem as pessoas? Você acha que Deus não se ira quando vê que alguém na condição de um líder que deveria conduzir para o bem, conduz as pessoas para o mal? Deus se ira. Portanto, a ira de Deus é justa. É o papel de sua autoridade como juiz do universo. Então, quando ele vê que a balança pesa para o lado da maldade, Deus ele não vai ficar inerte. Ele reage para que o equilíbrio possa acontecer. Assim ocorreu com Sodoma e Gomorra, assim aconteceu com a geração de Noé, e assim vai acontecer com a nossa geração também. Por que vocês acham que Jesus vai voltar a essa terra? Jesus vai voltar a essa terra porque ele faz parte da trindade divina de um Deus que é justo, que tem autoridade sobre o universo. Então Jesus vai voltar para que a maldade seja completamente eliminada. Essa atitude é de um Deus justo. Portanto, a ira de Deus tem a ver com a sua justiça, e a sua justiça é uma resposta para o pecado nesse mundo. Se Jesus não voltar, o pecado vai continuar. E você quer que o pecado continue? De forma alguma, nem eu. É por isso que nós ansiamos pela segunda vinda de Jesus, pela sua volta, porque sabemos que em sua ira santa, ele vai voltar para manifestar, por meio de seu juízo, o seu amor pela humanidade, eliminando o mal da terra, purificando-a e assim renovando o lar que será de todos nós por toda a eternidade. O autor diz aqui claramente que o que nós podemos ver aqui no primeiro parágrafo, no finalzinho ou na metade dele: tão certo quanto as promessas do Senhor foram fielmente cumpridas em relação às bênçãos de Israel, as maldições da aliança também se tornaram verdadeiras. Também se tornariam verdadeiras se os israelitas rejeitassem essa aliança. Portanto, a face de um Deus irado tem a ver com a sua justiça, com a sua autoridade sobre o universo, e está tão relacionado com as disposições de sua aliança. Deus não é que tenha duas caras ou dois lados, não. A mesma face de Deus que se manifesta de modo justa, e ela também se manifesta de modo amorosa, né? E isso está mais concreto por meio da aliança que ele fez com o povo de Israel e faz conosco hoje por meio de Jesus. Você quer bênção? Ora, obedeça os mandamentos. Dedique-se a amar ao Senhor, a servir de todo o coração. Porque se você
não fizer isso, qual é a consequência? São as maldições. Bênçãos e maldições estão ali no fundamento da aliança. Vai depender de nós, né? Vai depender de nossa atitude, o qual iremos presenciar mais, né? Louvado seja Deus, e espero que seja bênçãos na sua vida e na minha, né? O autor diz aqui no finalzinho: o conceito da ira divina apresenta o Senhor como o justo juiz do universo e aquele que promove a justiça. Se Deus não agir assim, quem agirá, né? Então, antes de nós pré-julgarmos aqui a ira do Senhor, pense nisso. Pense que Ele age como um Deus justo, que me ama, que ama você, e Ele não poderia ficar inerte diante da maldade que muitas vezes nos afeta. Amém? E por fim, na parte de quinta-feira, meus queridos, apegue-se a Deus. Eu também criei um subtítulo aqui: a resposta e reciprocidade de Israel. Apegue-se a Deus, né? Esse praticamente foi a forma com a qual Josué exortou o povo de Israel no seu discurso. Josué 23, no verso 11, inclusive eu já li aqui, diz: portanto, empenhe-se em amar o Senhor seu Deus. Essa palavra amar aqui vem do hebraico rabab, né? Que significa afeições, diversas afeições humanas, como amizade, intimidade sexual, romantismo, ternura maternal e lealdade a Deus. Naturalmente que o contexto aqui imediato é um contexto que revela o amor não como algo sexual, mas como uma lealdade a Deus. Ou seja, o povo precisava ser leal a Deus, né? Transparente, fiel, honesto. E isso tem a ver com apegar-se. Quando a gente se apega nesse tipo de amor para com Deus, o que é que nós estamos fazendo? Olha, estamos reagindo, respondendo ao que Deus nos oferece. Isso se chama reciprocidade. É por isso que eu coloquei aqui o título: a resposta ou reciprocidade de Israel. A nossa resposta para com Deus, né? O autor diz claramente aqui, no primeiro parágrafo, a única maneira pela qual Israel poderia evitar a tentação da idolatria e a ira de Deus não era se lembrando constantemente das proibições da aliança, mas promovendo uma fidelidade consciente e consistente ao Senhor. Ou seja, apegar-se em amar a Deus era exatamente responder com reciprocidade a essa atitude primária do Senhor em nos amar. Eles precisariam se lembrar então do amor de Deus, né? Não das maldições previstas na aliança, para que continuassem fiéis a Deus, né? Leais ao Senhor. O último verso aqui, né? O último parágrafo da lição diz aqui: o mandamento de amar a Deus também revela que esse amor deve ser recíproco, mesmo que os dois lados não estejam no mesmo nível. Cá entre nós, você consegue amar a Deus do mesmo modo que Ele nos ama? Essa é a pergunta para a gente poder entender melhor essa questão. Essa é o que o autor diz aqui, né? É lógico que não, gente. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se desdobre, se doe, a gente nunca vai conseguir amar como Deus nos amou. E isso ficou claro, inclusive, até no diálogo entre Jesus e Pedro, quando Jesus redimiu a Pedro, lembra-se? Lá no livro de João, ali nos Evangelhos, né? Se você desejar ler ali, você vai ver como Deus deixa claro para Pedro que ele entende que, por mais que Pedro se esforçasse, não amaria a Jesus como Jesus amou a Pedro, né? E nos ama. Isso é impossível. Então, se é impossível, o que a gente precisa fazer, né?
Se a gente sabe que nunca vai conseguir amar ao Senhor do mesmo modo que a gente ama, Ele nos ama, o que a gente precisa fazer? E o autor continua aqui, ó. Deus deseja entrar em um relacionamento profundo e pessoal com cada pessoa que retribui seu amor. Assim, seu amor por todos nós é o fundamento para que expressemos nosso amor voluntário e recíproco. Quando Jesus, em João capítulo 13, verso 34, e também em João capítulo 15, verso 17, em 1 João 3, verso 11, ele disse: um novo mandamento vos dou. Que novo mandamento é esse? Ameis uns aos outros. Né? Ou seja, por que Jesus chama o mandamento de amar uns aos outros, o ordenamento de amar uns aos outros, como algo novo? Olha, novo no sentido do que ele veio demonstrar, ou seja, o seu sacrifício vicário, substituinte pela humanidade, expiatório pela humanidade. Sacrifício, essa é a palavra-chave com a qual eu quero terminar. Sabe como é possível você se aproximar ou se assemelhar ao amor que Deus sente por nós? Sacrificando-se em amá-lo. Quando você se sacrifica para poder ser fiel a Deus, você está expressando com voluntária reciprocidade a esse sacrifício que Ele fez por nós. Quando você está amando o seu próximo, se sacrificando para tolerar, para perdoar, para poder conviver em paz, você está se sacrificando e se assemelhando voluntariamente e com reciprocidade a esse amor que Deus nos dá. Eu queria terminar, queridos, com uma citação muito interessante do livro Patriarcas e Profetas, que se encontra na página 456 e 457, que inclusive é o conteúdo aqui da parte de sexta-feira, da autora cristã Ellen White. Ela diz o seguinte: Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus, para com seu povo é tão grande que desculpará seu pecado. Ela continua: entretanto, em toda maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter. E demonstrado que seu resultado certo é miséria e morte. Nunca houve e nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. A suposta benevolência que rejeita a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. Ou seja, o discurso de amar as pessoas com sacrifício também não tem a ver em desculpar pecados. Pecados não devem ser desculpados, devem ser pagos. E isso Jesus fez na cruz do Calvário. E o que nós fazemos ou podemos fazer hoje para se assemelhar a esse amor é seguir no mesmo princípio: sacrifício, abnegação, para que a nossa vida se aproxime da vida do nosso Salvador. Eu quero terminar lendo aqui o livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada dia, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que essa seja a nossa convicção, a nossa esperança e os motivos da nossa conversão. Em nome de Jesus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.